Tem um capítulo de 1 Coríntios 13, 1 ao 13. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Está muito 13, muito PT isso aqui, né? 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Renato Russo cantava esse versículo, né? Esse capítulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Dos homens, dos anjos. Enfim. Então, o Renato Russo cantava 1 Coríntios 13, né? E quando você casou, talvez, ou quando você recebeu um convite de casamento, possivelmente tivesse alguma parte desse versículo também, né? Ou quando você foi a algum casamento, ou talvez no seu casamento, o pastor, o padre, não sei, também ele deve ter lido esse versículo aqui, ou parte desse capítulo aqui, do capítulo 13, né? Sobre amor. Vamos ler? Vamos ler então. Para quem está apaixonado, eu vou entender se alguém suspirar aqui, tá? Está tudo certo. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Paulo estava falando sobre isso para os coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, não maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Pode beijar a noiva, né? Esse texto, como eu falei, ele é usado muito para um tipo de amor, né? Esse texto é usado para falar sobre um tipo de amor. Os gregos, eles costumavam falar de amor, mas eles costumavam falar de diferentes tipos de amor. É diferente hoje, que eu já falei isso num grupo pequeno, quando nós falamos assim, tem um slogan do McDonald's. Qual é o slogan do McDonald's? Amo muito tudo isso, né? Uma coisa assim, né? Um slogan, né? Eu assisti o filme McDonald's agora no final de semana, eu fiquei com tanta raiva que eu não queria mais. Alguém já assistiu o filme do McDonald's, da origem e tal? Fome de poder? Fome de poder. Assistam, vocês nunca mais vão comer no McDonald's. Né? Eu já não vai mais, né? E eu lembrei, esse slogan, amo muito tudo isso. Nós fomos. Mas eu comi com raiva, Giovana? Não, é verdade. Silver Tape acabou ali, né? Então tá bom. Mas a gente usa isso mesmo. Eu amo o Mac, eu amo... Tem um clique lá do Facebook, né? Que é curtir, raiva, daí tem uma May, que é um coraçãozinho também, e vira um ícone também. Então a gente fala, eu amo meu cachorro, como a gente fala, eu amo a minha esposa. Meu Peugeot. Hã? Meu Peugeot, né? Eu amo meu Peugeot também, tem esse slogan, né? Faz assim, ó. Faz assim, símbolo do amor. Só que, na verdade, para os gregos, eles conseguiam diferenciar vários tipos de amor. Você não ama McDonald's, você gosta de comer McDonald's, se você gosta, né? Você não ama teu cachorro, assim, o mesmo amor que você sente para tua esposa. Eu espero que não, na verdade, né? Se você tiver, não confessa agora, fica quieto. Né? É diferente o tipo de amor. E os gregos, eles conseguiam fazer essa dicotomia entre esses amores. São 4, não vou lembrar todos. O C.S. Lewis tem um livro desses 4 amores, né? Tem. Amor é
É o ágape, o filéu e o eros. E tem mais um, que eu não lembro agora. E diante dessa conversa, desse entendimento de 4 amores, nós conseguimos entender como que foi a conversa de Jesus com Pedro. Graças a esse tipo, graças à língua grega. Né? Lembra aquele papo quando Jesus fala, olha, eu vou morrer. E Pedro falou assim, você não vai morrer. Se eu for morrer, eu morro contigo, porque eu te amo mais que todos eles. Pedro está falando, Senhor, eu te ágape. É um amor ágape, um amor de entrega, um amor de eu morro para que você viva. Eu estou contigo até o final. Ou literalmente estamos juntos. Né? Esse é o amor que Pedro falou para Jesus, quando Jesus falou que ia morrer, e ele falou, não, tudo bem, então eu vou morrer também contigo. Só que quando Jesus quando Jesus é preso, então Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele descobre que o amor que ele sentia por Jesus não era um amor ágape. Era um outro tipo de amor, mas não era ágape. Ele mentiu para Jesus? Não. Talvez ele achava que ele sentia um amor ágape, no qual ele não sentia. E depois, quando Jesus ressuscita, Jesus está diante de Pedro, primeira vez que os dois se encontram. Jesus podia dar um chacoalhão em Pedro, mas Jesus pergunta para Pedro, lembra daquela fogueira, aquelas famosas 3 perguntas que Jesus faz? Aparentemente, nossa língua parece que são perguntas exatamente iguais, mas não são iguais. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ágape? Lembra da história, Pedro, que você falou que morreria por mim? Você me ágape? Você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro olha para Jesus, não sei se ele olha, eu tenho coragem de olhar, e talvez ele olhe para baixo e falou, Senhor, eu achava que te ágape, mas eu te filéu. Ou seja, eu gosto de você. Nós temos uma ligação de amizade muito forte. Eu gosto de estar junto com você, gosto das tuas conversas, a gente brinca junto, a gente ri junto, a gente chora junto. Nós estamos juntos até a certo limite, mas é só o filéu, é só te filéu. E Jesus olha para ele e fala de novo, Pedro, você me ágape? E Pedro fala assim, Senhor, eu apenas te filéu. Eu gosto de você só. E Jesus pela 3ª vez olha para Pedro e fala, Pedro, então você me filéu. E Pedro fala assim, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que o que eu sinto por você é semente esse amor porcaria que eu sinto. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, você consegue entender? São essas diferenças de amor que nós sentimos. Né? Então, no grego a gente consegue perceber, e esse texto de 1 Coríntios, ele não é um amor eros, não é um amor de mulher com homem, de homem com mulher. Não é um amor de filéu, que vai até um certo limite da caminhada, mas dependendo do jeito que tiver a situação, eu já não vou estar junto com você. Eu gosto de estar junto com você quando tudo está bem, mas tem um limite a nossa amizade. Mas esse amor que Paulo está falando é o amor ágape. Até então as pessoas achavam que o amor ágape era apenas um amor que podia ser sentido e manifestado do divino para o homem. E não do homem para o divino e nem para o homem para o semelhante. Mas quando você é pai, quando você é mãe, você consegue entender um pouco mais esse amor ágape. Né? É quando você olha aquele pedaço de carne que acabou de nascer e você pensa, eu morreria por esse pedacinho de carne. Esse é o amor ágape. Né? Hoje eu morreria, se fosse possível e necessário, eu morreria 5, 6 vezes, 10 vezes pela Giovana. E é por isso que a gente começa a entender por que Deus ele não veio à terra morrer por mim e por você, o Deus Pai. E ele manda o filho dele morrer por mim e por você, é muito mais dolorido, não é um que Deus está se safando. Eu achava assim, poxa, Deus está safando, né? Em vez, se ele me ama mesmo, por que ele não veio morrer por mim? Por que ele mandou o seu filho morrer por mim? É muito mais complicado fazer isso. Né? E morrer não por mim que eu sou legal, morrer por mim que sou mal. Né? Morrer, me amar ao ponto de se entregar para um cara tão ruim como eu. Estou falando de mim, não de você, tá? E quando nós falamos, alguns outros dias atrás, que Deus é amor, quando você fala para alguém, Deus é amor, e coloca um ponto final, dependendo da pessoa, ele vai falar algo para você. Mas Deus é justiça. Você pode falar, Deus é amor, essa pessoa vai gritar justiça mais alto que amor. Né? Por que ele está dizendo? Essa pessoa dizendo assim, não pode Deus ser apenas amor. Deus também é justiça, olha, cuidado. Ele sempre tem um dedo assim meio levantado quando fala da justiça, né? Sempre tem um dedinho levantado. Né? O que essa pessoa está dizendo? Deus, ele é amor, mas ele vai tratar você, ele vai nos tratar, ele vai nos dar aquilo que nós merecemos receber. Isso é meio difícil, meio complicado. Porque, eu não sei quanto a você, mas eu mereço a morte.
E eu mereço a morte eterna, eu mereço o inferno, eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ser, nem tentar pensar que eu posso ser parecido com Cristo. Então, se Deus realmente me dá a justiça, Jesus não é a minha justiça, nesse sentido. Jesus me trata com amor. Por isso que Deus me dá Jesus. Então, Deus é amor, mas é a justiça. Então, não estou dizendo que Deus não é justiça. Você consegue entender que Deus ele se fez justiça em Jesus? Se fez justiça em Jesus. E Jesus tenta nos ensinar isso durante todo o texto, todo o Novo Testamento. É como um professor que temos bastante professores aqui, acho que eles não vieram hoje, né? Acho que a Celinha é professora, Celinha é professora. Você é professor? Então tá. Ó, tem mais professor aqui. Vini é de professores, né? Coloca aqui. Tem bastante professores aqui. E você também é professora? Nossa, gente. Por isso que não tem dinheiro a igreja. Mas o sentimento de Jesus, o esforço de Jesus é um esforço de um professor tentando ensinar uma matéria para o aluno, e que o aluno não consegue entender. Então ele tenta ensinar a mesma matéria de todos os ângulos, de todas as maneiras, de todas as formas, para que o aluno consiga entender. Então a gente vê no Novo Testamento, no Evangelho onde Jesus passa, quando Jesus fala que Jesus conta uma história, outra história, ele está falando sobre isso. Ele está tentando não fazer aquele povo entender, mas nos fazer entender de que Deus ele é amor, e que a gente tem que esquecer esse dedo que fica em cima assim, ó, esse dedo em riste, e fala assim, Deus também é justiça, né? E que a justiça ela é baseada no amor de Deus e não na punição, tá? É quando acontece o caso da mulher adúltera, quando é pega em flagrante, né? Então eles vão lá, jogam a mulher no meio, e eles falam para Jesus, olha Jesus, a lei diz que essa mulher que peca tem que morrer apedrada. Né? Você conhece a história? E Jesus fala, não, tudo bem, a lei diz isso, vocês querem tratar essa mulher com justiça, essa justiça, conforme a lei diz, é assim, então tá bom, então trate essa mulher dessa maneira justa, como vocês acham que tem que ser. E vocês acham que eu vou tratar vocês com justiça? Então vou fazer o seguinte, apedreje essa mulher. E depois que vocês matarem essa mulher, apedreje um ao outro. E o último que ficar, apedreje a si mesmo e morra. Porque todos vocês são pecadores. Você quer que eu aplique? Vocês querem aplicar justiça na vida dessa mulher? É preciso que eu aplique também a justiça na vida de vocês. Vocês querem que eu trate essa mulher com justiça? Essa justiça que vocês estão dizendo que pune, que mata, que destrói, então eu vou aplicar essa justiça em vocês também. E é por isso que a Bíblia diz que eles foram embora, e a mulher também, né, Jesus olhou para ela, vai, não peques mais. A gente não sabe até, olha aqui, quando Jesus fala assim, vai, não peques mais. O cara que levanta o dedo e fala Deus é justiça, vai olhar para mim e falar, Roberto, isso não dá certo. Porque a mulher vai e ela vai pecar. E daí? Jesus encontra ela, ou ela encontra Jesus, e Jesus vai olhar para ela e não vai condenar ela, e falou, vai, não peques mais. Até vai chegar um momento que a mulher fala assim, puxa vida, eu preciso apenas ir e eu não vou pecar mais. A mulher deixou de ser menina e começou a ser mulher em Deus. Como nós fizemos, como somos nós nessa nossa caminhada, né? A lei, ele mata, o amor não, o amor ele redime o pecador, né? Uma vez nós estávamos assistindo com uns colegas nossos um jornal e tal, estava acontecendo o roubo de... Não tinha, tinha corrupção, mas o Jornal Nacional, os outros jornais, só corrupção, né? Mas estava passando roubo de uma carga, caiu um caminhão e os caras começaram a roubar a carga, comida do caminhão. E esse cara falou assim, cara, se eu fosse Deus, eu mataria todo esse povo aí. E eu falei, cara, se você fosse Deus, você não seria Deus, você seria o diabo, pensando assim, né? Ele falou assim, mas você acha que Deus, ele acaba com o mal matando o malvado? É assim que Deus trata o mal? Eu falei, não, cara, Deus, sabe quando Deus acaba com o mal? Amando o malvado, redimindo o malvado. Ele falou assim, porque se tivesse uma fila de maus para morrer, eu falei assim, eu estaria lá nos primeiros. Eu falei, o próximo da fila seria você. E ele, você acha que ele admitiu? De maneira nenhuma. Ele falou, não roubo carga de... né? Não roubo carga de o dedinho. Ele é o cara do dedo. Né? Não roubo carga de caminhão porque Deus é justiça. Esses dias, eu não conheço, graças a Deus estou bem fora do mundo gospel, né? Mas tem uma cantora que diz que é famosa. E ela foi pega, vazaram o áudio dela, querendo droga, enfim, né? E ela é cantora famosa. Como que é o nome dela? Alguém sabe? Gabriela. Gabriela?
Gabriela Rocha? Gabriela Rocha. E eu não conheço, realmente eu não conhecia, assim, eu conheci mais agora pela notícia. Tá lá no Fuxico Gospel. Oi? O namorado que jogou o áudio, né? Isso, acho que foi o namorado dela que gravou e Animal jogou o áudio lá para destruir a vida dela em vez de tratar ela, né? Pois é. Ele fez assim, né? Ele é o cara do dedo também, entendeu? É o cara da Deus é a justiça. E eu peguei uma... Cara, o que eu vi esses crentes batendo essa mulher, assim... E nós somos crentes, eu tô falando de crente porque a gente é crente também, tá? A gente tá Mas meio... em contrapartida, alguns colocaram lá justamente essa passagem da mulher apedrejada. Uhum. Jogaram lá e disseram que fique para ser pensado. Uhum. Em algo, lá na internet, né? Porque o homem que acompanha algumas coisas assim, ele colocou para todo mundo pense. Para ninguém ficar fazendo assim, o mesmo pensamento que você está fazendo agora. E eu espero que alguém pense mesmo. Não sei se você leu, tem um cara chamado Gilberto Chagas. Ele fez uma paráfrase dessa história da mulher adúltera com essa história atual hoje. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui. Então, alguns hackers enviaram no inbox de Jesus o link da matéria do polêmico áudio da cantora gospel que havia vazado nas redes sociais. Eles escreveram: Jesus, essa moça deu mole e o áudio dela vazou. Ela merece ser punida e envergonhada para aprender, porque não passa de uma viciada hipócrita. Jesus parecia não dar atenção a isso e terminava de escrever uma postagem no seu notebook. Depois que acabou, respondeu no grupo dos hackers que havia criado, dizendo: aquele que entre vocês nunca entrou em um site pornográfico e que nunca mandou um nudes, seja o primeiro a compartilhar essa matéria e condenar essa garota. Então os hackers que acusavam a moça começaram a se lembrar dos inúmeros sites pornográficos que eles visitavam e das muitas fotos nuas que haviam compartilhado no WhatsApp. E de vergonha começaram a excluir suas contas um a um. E Jesus, chamando a moça em box, disse: onde estão aqueles que acusavam pelo áudio vazado? Ninguém te condenou mais? Ela respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus então finalizou a conversa dizendo: eu não te condeno, vá em paz e nunca mais faça isso. É isso. Você consegue entender que a gente tem que colocar um ponto final, que Deus é amor, é ponto. Se Deus é amor, eu quero ser igual a Ele, eu preciso colocar um ponto também para mim, né? O amor, ele transforma. Jesus, a gente não aprende isso. Só que Jesus, ele conta uma outra história, dizendo que Deus tinha um pai que tinha 2 filhos. E um filho disse para o pai: pai, eu tenho uma herança, mas essa herança só é válida se eu morrer e o senhor não morre. A tua saúde me irrita e eu preciso do teu dinheiro. Então, para mim, você morreu, me dá a parte da herança. O pai dá a parte da herança para o filho vive uma vida totalmente desgraçada, gastando tudo. Acontece uma crise, né, que a gente está vivendo aí, talvez pior, e ele gastou todo o dinheiro, não tinha mais amigos, né, aqueles caras que falavam tamo junto, não estavam mais junto, e começou a desejar comer a comida dos porcos, enfim. Daí quando ele lembrou, se eu vou voltar para a casa do pai, quem sabe ele me aceita como um dos empregados, porque é melhor que ele viver essa porcaria de vida. E quando ele volta para a casa do pai, ensaiando um discurso, o pai nem deixa ele terminar o discurso, e abraça o filho, e recebe o filho, restaura ele como filho, e traz ele para dentro de casa. A história não acaba por aí, porque tem o irmão mais velho que fica em casa, e esse irmão mais velho olha para o pai e diz: olha, pai, não é justo o que você está fazendo. Eu estou na casa durante tanto tempo. Eu não te deixei, eu quis que você morresse, mas eu não fiz isso. Eu não falei para você isso. E eu estou aqui na casa, e esse meu irmão faz tudo o que faz, pega o dinheiro, gasta tudo e volta como se fosse... E você aceita ele como filho. E você não apenas aceita como filho, você dá roupa nova, você dá igualmente um anel dele, o anel de filho, você dá festa para ele. Isso não é justo. E o pai podia muito bem olhar para o filho e falar: ei, não estou falando de justiça aqui. Eu estou falando de amor. O papo aqui não é justiça. O papo aqui é amor. Você consegue entender? Porque se aquele pai usasse justiça, aquele pai teria perdido aquele filho. Aquele pai teria perdido o filho ia morrer, o filho ia voltar, ia comer comida de porcos, e a história ia acabar aí. Mas o pai está falando de amor. Deus fala comigo, com você, sobre amor. Deus não fala muito sobre justiça.
Na verdade, às vezes a gente acha que Deus é injusto, porque Deus acha que, na nossa cabeça, Deus devia matar uns caras, que Deus não mata, Deus dá vida para esses caras. E talvez deixar uns viver, uns caras bons, e os caras vão lá e morrem. E a gente fala assim, poxa, é muito injusto. Mas Deus não fala sobre justiça, simplesmente. Deus fala em justiça, mas baseado em amor. Né? Então, o pai prefere tratar o filho não com justiça, mas prefere tratar o filho com amor. E Deus, a gente não consegue entender de novo. E Jesus conta uma história de novo sobre as duas orações. Havia um cara bonzinho, que devolvia os dízimos, que ia para a igreja, que fazia coisas boas. E ele orava, batia no peito e falava, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sou um cara legal. Eu sou um cara bom. E eu acho que o Senhor deve me dar aquilo que eu mereço, porque eu mereço. Olha, eu jejuei o mês passado inteiro. Olha o meu dízimo, eu dei mais que 10%. Assim, eu tenho cooperado, tenho ajudado, tenho ido na igreja todos os domingos. Né? E ele olha para o cara do lado e fala assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem os demais. Só que Deus ama... Deus não tem preferência, mas Deus gosta dos demais, eu acho que um pouquinho mais, assim, sabe? E os demais estavam lá do lado e falou assim, nem olhava para o céu, dizendo, Senhor, olha, eu sou uma porcaria, eu não mereço. Então, não me trate com justiça. Se eu me tratar com justiça, vai esmagar. Mas pode me tratar com amor. É a única chance que eu tenho para que eu possa sobreviver, se você me tratar com amor. E Jesus olha para a pessoa e falou assim, quem desses foi para casa abençoado? E o rapaz falou, o último, aquele que falou que realmente não prestava. Quem era o pecador dessa história? Dessas duas? Quem era o pecador? Os dois. Os dois eram pecadores. Mas consegue entender que um fala, Senhor, me trate com amor, porque se eu me tratar com justiça, isso vai me esmagar. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu sinto. Eu sei que o que eu sinto não é sempre legal. Na maioria das vezes não é bacana o que eu sinto. Eu sinto vergonha de sentir o que eu sinto. E eu me entristeço de sentir o que eu sinto. Mas, por favor, me trate com amor. Na maioria das vezes a gente quer bandido bom, bandido morto. Né? Oi? Na maioria das vezes a gente quer o bandido bom e o bandido morto. É. E a gente acha que o bandido bom, o bandido morto é o cara lá fora. E nós somos o bandido. Então eu espero que o bandido bom não seja o bandido morto, porque eu sou próximo da fila. Né? A gente não consegue entender. E Jesus conta uma história, mais uma vez, dizendo... Havia um trabalhador, um dono de uma vinha, e ele queria contratar funcionários. Então veio um cara às 9 horas, ele combinou um valor, veio o cara às 2, às 3, às 5, e às 6 acabou, e ele deu o mesmo valor para o cara que trabalhou das 9 como o cara que trabalhou 1 hora. E as pessoas falavam, Senhor, mas é injusto. E Deus falava assim, não estou falando de justiça, eu estou falando de generosidade, eu estou falando de amor. Né? Nós temos dificuldade, gente. Eu falei para vocês que veio uma pessoa aqui e falou, Roberto, eu tenho dificuldade com o Evangelho. E eu falei para elas, caminhe com a gente, porque eu também tenho. Eu tenho dificuldade quando Jesus fala, perdoe seu irmão. Porque parece muito injusto perdoar meu irmão. Entendeu? Porque ele me magoou, ele me chateou, ele me feriu, ele feriu minha família, ele tirou minha paz e me deixou doente pelas coisas que ele fez. Eu acho que é injusto liberar ele tão facilmente, tem que custar algo para ele. Mas o Evangelho é isso. A gente não está falando sobre justiça, a gente fala sobre amor aqui. Eu acho injusto eu amar meu inimigo. Eu acho justo amar meu amigo, isso é justo. Mas é injusto eu amar meu inimigo. Mas ninguém fala de justiça aqui, a gente está falando sobre amor mesmo. Quando a gente vê algumas postagens de... Eu vi esses dias, a mãe perdoou o assassino do filho dela, né? Pra gente ler é tão difícil, né? Porque a gente não sei se eu conseguiria, se alguém fizesse isso com a Karen, algum dos netos meus, né? E isso é Evangelho. Isso, eu deveria, não sei se consigo. Ela foi lá, outro que eu vi também, ela perdoou e evangelizou e se tornou a melhor amiga do assassino do pai dela. Que lindo isso, né? Se a gente conseguisse ser assim, que nos era conseguir. A gente não consegue perdoar, às vezes, alguém que falou mal de você. Fica entendeu? aquela coisa. As pessoas, talvez, nossa própria família, a gente não consegue perdoar. Consegue entender? Né? São coisas que a gente precisa aprender.
E Jesus é aquele professor que tenta até hoje nos ensinar, talvez com uma história dessa mulher, Jesus falando, olha, olha só essa história, é isso o Evangelho. Né? E quando Paulo começa esse texto, Paulo dizendo assim, olha, passo agora a mostrar um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente que Paulo estava querendo, resumindo-se capítulo 13, qual é o caminho mais excelente que Paulo está tentando mostrar para a gente? É a justiça? Não, né? O que é? É o amor. O caminho mais excelente é o amor. O versículo 3 diz, ainda que dê aos pobres tudo que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valerá. É possível que eu faça alguma coisa por você, mas pensando em mim. Tem umas frases, algumas, nós conjugávamos muito no mundo gospel aí, que a gente fala, eu estou semeando esse celular pro Tiago. Mas eu não estou fazendo um ato de bondade, porque eu estou semeando porque eu quero colher de volta. Mas eu estou fazendo bem, mas não pensando nele. Eu estou fazendo bem pensando em mim. Né? Tem uma frase do Santo Agostinho que diz assim, amar é não pensar em si mesmo. É você entregar aquilo que você tem, sem esperar nada em troca. Sem expectativa alguma. Amar é você fazer alguma coisa, um bem para alguém que te maltrata, que vai continuar te maltratando. É fazer algo para alguém que talvez nem olhe para você e diga muito obrigado. Ou muito obrigado. Amar é isso, é difícil, né, gente? É complicado. Você vai perguntar assim, Roberto, mas você consegue ser essa pessoa, né, cara? Você consegue agir assim, né? Eu falo para você, é lógico que não. Lógico que não. Eu não prego o que eu vivo, nem sempre. Eu prego aquilo que eu quero viver, que eu estou caminhando para viver. Né? Eu não posso ser hipócrita e dizer, eu ajo assim. Você quer conhecer um cara egoísta? Ande um pouquinho mais perto de mim, você vai conhecer. Você quer conhecer um cara que se fere facilmente quando mexe no ego? Anda um pouco mais comigo, você vai conhecer esse cara aí. Né? Eliane sabe disso. Né? Um cara que não gosta de ser esquecido, sou eu. Eu tenho que caminhar. Eu continuo sendo, às vezes, na maioria das vezes, esse menino que continua sendo egoísta e continua sendo um menino que não quer crescer. Quem não? Quem não? E é por isso que quando Paulo fala assim, olha para mim, e alguém fala assim, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu falei para vocês, não, eu falo para vocês, olhem para mim. Olhem para mim a dificuldade de amar dessa maneira ágape. Mas eu sou o cara que está na fogueira diante de Jesus. Jesus fala assim, Senhor, Roberto, você me ágape. E eu com tristeza, não com orgulho, mas com tristeza eu digo, Senhor, eu apenas te filéu. Eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu vou dizer que eu te ágape. Eu não consigo economizar mais para doar mais. Eu vou dizer que eu te ágape. Eu não consigo sentir a dor do meu irmão. Eu vou dizer que te ágape. Eu não me importo se alguém está sofrendo frio, se alguém está passando por fome agora, mas eu estou comendo e eu vou dizer que eu te ágape. Não dá. Eu gosto de estar junto contigo, eu gosto quando a gente tem esse momento, eu gosto de ir na igreja, mas eu ainda não te ágape. Então me ajuda a te amar de uma maneira incondicional, da mesma maneira que o Senhor me ama. E Jesus olha para mim e fala, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Acho que é um esforço diário, né, para a gente fazer isso. Se a gente esquece rapidinho. É o processo. Todo dia se lembrar de fazer, se lembrar de se esforçar, mesmo que seja difícil, vai. Outro dia, passa dia que a gente não faz, passa mês que não faz. Então essa conversa não é que você entenda que a gente tem que ser injustos. Essa conversa é para que a gente possa ser menos justos e amar mais. Quando lá o que o irmão tinha falado lá do bandido bom, bandido morto, né? Ele continua sendo bandido porque a gente não faz a nossa parte de lá tentar mudar ele, né? Para que ele seja aqui, seja de nós, né? Daí ele não vai matar mais ninguém, ele não vai mais ser bandido. Porque a gente não faz a parte da gente, na verdade. A gente vive o nosso mundo, o nosso dia a dia. Você vai fazer alguma coisa domingo? Não. Pregação é tudo. É bem isso mesmo, é a nossa completamente ausência da igreja e como cristão. Né? Eu já falei isso para vocês que algumas pessoas falam assim, cadê Deus que não estava aqui quando uma catástrofe, quando um bandido veio e matou meu filho ou outra pessoa? Oi? Um menino novo morreu e as pessoas perguntam, cadê Deus? Por que Deus não protegeu? E eu falei, nós como cristãos devemos pedir perdão para essa mãe, para esse pai que perdeu esse filho, dizendo, eu deveria estar lá. Eu deveria ter falado de Cristo de uma certa maneira e mostrado Cristo para a pessoa que matou teu filho.
E talvez se eu fizesse isso, a pessoa não teria matado o teu filho. Então, ele só matou porque nós somos ausentes, nós somos omissos. Quando nós não éramos crentes ou evangélicos, nós achávamos que pecávamos porque nós cometíamos o pecado, por comissão. E agora nós somos crentes, daí a gente, como crente, a gente não faz nada. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente, né, não sai de casa, a gente não faz nada. Só que a gente faz nada mesmo. Não faz nada. Nós pecamos por omissão, porque nós nos omitimos. Nós não somos luz, nós não somos sal. Então eu acho que é uma coisa para a gente pensar e levar para casa isso. Eu não estou querendo para se sentir culpado, entendeu? Eu quero que você saia daqui amado e amado por Deus. E que você possa transmitir esse amor do mesmo jeito que você recebeu para as outras pessoas, sem peso, sem dedo em riste para poder apontar nada para ninguém. E é isso, gente. É esse papo. Obrigado pela presença de vocês e que mais encontros de fogueiras possamos ter com Deus e que nós possamos ser extremamente sinceros com Ele e com a gente mesmo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor resolve